Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre uma outra estrutura de repetição que seria o while. Eu normalmente uso mais o for porque atende mais às minhas necessidades. Porém o while ele vai ter uma funcionalidade semelhante, mas vai ser usado em outras situações em relação ao for. O while ele vai fazer mais ou menos ali a mesma função do laço for. Ele vai ficar iterando, vai ficar repetindo até uma condição ser atendida. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O for ele vai, por exemplo, aqui, ele cria uma variável durante a sua declaração e essa variável ela meio que vai percorrendo toda a nossa lista, ok? O while ele já não tem essa característica de criar uma variável e já automaticamente percorrer uma lista de valores. Eu vou definir a condição aqui na declaração dele. Então, nesse caso que eu estou aqui, o while entrada diferente de 11. Ou seja, enquanto essa minha variável entrada não for 11, ele vai executar tudo que tem dentro dele, certo? Vamos dar uma analisada nesse código. Ó, código aqui já tem algumas coisas, já é um código um pouco mais extenso, não é um código grande, mas ele tem estrutura de decisão dentro de uma estrutura de repetição. Então, eu peço aí, quem quiser dar uma parada no vídeo e olha ele com um pouco mais de atenção. Aí depois de eu explicar, olha novamente. Mas vamos olhar linha por linha desse código e entender como que ele está funcionando, que já é um código que exige um pouco de lógica para entender. Basicamente é um código feito para poder calcular a média de notas dos alunos. Tá? Então, eu vou receber uma quantidade de valores inteiros, aqui foi o que eu defini, e vou calcular a média desses valores inteiros. Primeira coisa que eu estou fazendo é criar a minha lista notas. A segunda coisa, eu criei essa variável entrada. Ela vai ser uma variável que eu vou usar para receber valores de entrada, né? Então, olha o meu while. Entrada diferente de 11. Se o meu entrada fosse 11, ele já nem entrava no while, certo? Isso é uma coisa interessante, porque o while, ele não necessariamente precisa entrar nele, pode passar direto o código, já fazer o desvio de fluxo sem entrar nenhuma vez nele. O for normalmente você vai entrar pelo menos uma vez, né, pelos critérios aqui que está sendo usado. O while já não é obrigatório, é comum passar direto por ele sem entrar. E a gente define aqui, muito semelhante a declaração dele com a do if, né? Só que ao invés de if eu uso while. Enquanto estiver acontecendo isso, vamos executando o que está dentro do escopo dele. E aqui, ó, percebo que está com um deslocamento para a direita, está dentro do meu while. Isso aqui, ele está dentro do escopo do while. Ou seja, ele vai executar tudo que tiver dentro, deslocado para a direita. Tudo que está aqui, dentro dessa indentação, executa enquanto a entrada for diferente de 11. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, eu mando uma mensagem para o meu usuário, ó, informe a nota do aluno. Enviada essa mensagem, eu vou receber na minha variável entrada um número inteiro através do teclado. O input recebe valores do teclado. E aqui eu estou fazendo uma conversão. Tudo que eu recebo do teclado é texto, é string, então eu já converto para inteiro. Eu quero armazenar um valor inteiro na minha variável entrada, ok? E aqui eu vou checar. Se a minha entrada for diferente de 11, eu vou adicionar ela naquela minha lista, tá? Como é um valor numérico, eu preciso dar esse append. Então, lista.append é uma nova entrada que eu estou colocando na lista. Então, olha aqui, entrada. Enquanto a entrada for diferente de 11, eu pergunto a nota do aluno, recebo a nota do teclado convertendo para inteiro na minha variável entrada, e se ela for diferente de 11, eu gravo aqui na minha lista. Se ela for igual a 11, eu vou passar direto essa parte. Eu vou passar tudo que está dentro do escopo do if direto, eu não entro no meu if, ok? E aí depois eu vou imprimir toda a minha lista de notas. Uma outra coisa que eu estou usando aqui embaixo no laço for são algumas variáveis bem comuns da gente utilizar para controles dentro do laço. A variável acumulador e a variável contador. Tá? Pode usar qualquer nome. Quisesse usar x, y, poderia, mas aí depois eu me perco, eu preciso ficar lendo o código para saber o que está acontecendo. Acumulador normalmente vai ser uma variável que acumula tudo que passa ali dentro do laço de repetição.
E o contador vai contar quantas vezes eu estou passando dentro do meu laço de repetição, ok? Existem outras maneiras de se fazer isso, mas aqui é só para a gente ter uma ideia e ficar de uma maneira mais semântica, mais compreensível para a gente, ok? Então, vou ter aqui meu laço for. O meu laço for, eu vou criar essa variável nota dentro das notas, ou seja, essa variável nota vai ser a variável que itera dentro da minha lista de notas. Cada passada no meu for, ela vai assumir uma posição mais para frente dentro do notas, ok? Então aí eu tenho o contador, que eu vou usar ele para contar quantas vezes eu estou passando no meu for, ok? Olha isso aqui. Então eu faço contador igual a 0, e a cada vez que eu passar, eu vou pegar o valor do meu contador mais 1. Eu usei essa abreviação que o Python nos permite, que é o mais igual a 1, ele pega a variável mais o que você colocar depois. Então, no caso aqui eu coloquei 1, a cada passada ele vai somar 1. O acumulador vai fazer uma função parecida, só que ele vai acumular as notas. Poderia usar aqui o mais igual nota? Poderia, mas eu coloquei cada um de um jeito para a gente ver. Duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa que eu chegaria ao mesmo resultado. E aqui uma ao lado da outra. Então percebam, tanto o contador quanto o acumulador estão dentro do escopo do meu for por causa dessa indentação. Então a variável acumulador, eu vou acumular todas as notas, eu vou somar, vou fazer um somatório de todas as notas que eu recebi lá no teclado, ou seja, todas as notas que estão na minha lista notas. E a variável contador, eu vou contar 1 para cada vez que eu passar aqui, então ela vai ser a quantidade total de itens que tem na minha lista de notas, ok? Aí a média nada mais é do que o quê? A quantidade total de notas, aliás, é o somatório do total de notas dividido pela quantidade de notas, ou seja, o acumulador dividido pelo contador. Aí no final eu apresento qual que é a média da turma. Vamos ver esse código funcionando agora? Como eu disse, né, passou pela nota, já criou aqui a lista, a entrada foi igual a 0, entrou no laço while. 0 diferente de 11, então veio para a primeira linha do while. Informe a nota do aluno. A nota do meu primeiro aluno, o cara inteligente, tirou um 10. Segundo aluno, tirou um 8. Terceiro aluno, vamos lá, 9. Beleza, só tenho 3 alunos, vamos calcular a média deles. Para eu sair, eu entro com 11. O 11, perceba, eu estou nesse ponto aqui. Entrei com 11. O 11 já não vai ser adicionado à minha lista de notas. Aí quando eu termino isso aqui, eu vou voltar e testar. A entrada é 11? É. Então eu não vou mais entrar no while e já vou passar para o print e seguir o fluxo. Vamos ver? Agora eu vou dar o enter aqui para ver o que acontece com 11. Bacana, ó. 10, 8 e 9. O 11 foi a saída e a média da turma é 9. Então é isso. Ficam esses dois laços de repetição e que são úteis em situações diferentes, né? E a gente viu ainda mais alguns detalhes, como a variável acumuladora, a variável contador, que muitas vezes a gente precisa criar uma variável para fazer esse tipo de controle. Olha aqui um if já dentro de um while, para trabalhar um pouquinho a nossa lógica. O append para inserir dados numa lista, porque uma lista numérica só dá para inserir assim, né, no modelo padrão. E é isso aí.